Então, a gente viu o capítulo 9, que é mais relacionado com a parte de representação de números binários. Agora a gente volta para a sequência correta, né? Vai do 1 até o final do módulo lógico. Então, hoje é pouca coisa, o capítulo 1 é bem curtinho aí. Alguns capítulos estava passando uma aula inteira, agora acho que um vídeo inteiro, né? Outros a gente acaba dividindo em duas partes, né? Que é bem introdutório relacionado à matéria como um todo. Então, a matéria de arquitetura e organização de computadores, ela vai pensar nessas duas características, né? A arquitetura e a organização do computador. A arquitetura tem a ver com ele usa um nome que é atributos visíveis ao programador, ou seja, o que você, na hora que você está programando, influencia a sua programação. Então, por exemplo, pensando aí nos binários que a gente viu, né, nas representações de números binários, a quantidade de bits usado para representar um tipo de dado específico, né, pode influenciar na hora que você está programando. Então, vamos supor lá que uma variável int em C, por exemplo, só usa 8 bits para representar os números inteiros. O que isso daí vai influenciar na hora que você está programando? Com 8 bits, você só vai conseguir representar de 0 até 255. Então, por isso que é um atributo aí arquitetural da organização do seu computador como um todo. Né? Aí tem outros, os tipos, o mecanismo de entrada e saída, como é feita a entrada e saída no computador, como são as técnicas de endereçamento pensando na memória. Né? Então, isso são atributos arquiteturais, ou seja, tem a ver com o funcionamento de cada um desses componentes, ou a representação de números inteiros, ou as técnicas de entrada e saída, de memória, e aí por diante. E um atributo que tem a ver com a organização é como que eles vão se comunicar. Então, se você pensa aí no computador como tendo lá CPU, memória, dispositivos de entrada e saída, como eles vão se comunicar, ou seja, como eles são implementados e como eles fazem essa comunicação, tem a ver com a organização do seu computador, como eles vão se relacionar entre si. Um exemplo desses dois atributos aí que acaba ficando mais fácil de visualizar é da instrução de multiplicação. Por exemplo, um atributo arquitetural é saber se existe ou não a instrução de multiplicação. Porque às vezes o computador não faz a instrução de multiplicação. É como se ele tivesse lá em C, na linguagem C, por exemplo, e não existisse o operador de multiplicação. Não quer dizer que o computador não vai fazer. Ele pode fazer, se você pega aqui 3 vezes 2, ele pode fazer isso daí somando 3 duas vezes. Né? Então, um computador não ter a instrução de multiplicação é uma decisão da arquitetura, dos atributos da arquitetura. Mas como ela vai fazer isso daí quando ela precisar, isso é a organização. Que a multiplicação, no caso, pode ser feita pela adição repetitiva. Aqui, né? Coloquei 3 mais 2, mas é 3 mais 3. Né? E pode ser feita pela soma, no caso, adição repetitiva aqui. Então, são conceitos pensando como que o computador funciona. Né? O exemplo que ele fala aí. Aí quando você vê aquele Intel x86, né, que é chamado aí, às vezes de família de computadores, é por quê? Porque quando você fala de uma família de computadores, eles compartilham uma arquitetura básica. Ou seja, a maioria dos componentes é similar em todos os computadores dessa arquitetura. Eles vão ter uma compatibilidade. Ou seja, algo que você faz num computador mais recente, você também consegue fazer num computador mais antigo. Né? O que pode evoluir, normalmente vai evoluindo, é a organização desses computadores. Então é como se você pensasse que o computador vai ter lá a CPU, vai ter a memória do mesmo jeito, né? Então, a organização é a mesma. Ele vai ter o CPU, vai ter a memória, vai ter um barramento ligando esses dois, e eu vou ter aqui, por exemplo, dispositivos de entrada e saída.
O que pode mudar nesses computadores é a organização, ou seja, o modo como o barramento é utilizado, né? Mas a ideia inicial é você ter uma arquitetura básica desse tipo aqui. Quando fala de arquitetura, ainda entra na estrutura e na função do computador, né? A estrutura é como que esses componentes estão relacionados entre si. E a função é o que cada um deles faz, né? Aí eu poderia pensar nas funções do computador como sendo aqui basicamente fazer processamento de dados, fazer armazenamento de dados, mover dado de um lugar para outro, mover dado do HD, por exemplo, para a memória RAM, e gerenciar isso daí, ou seja, uma unidade que faz o controle dessas informações, né? Processamento de dados é o mais comum, o armazenamento também. Esses outros dois também posso pensar nisso como sendo uma função. Na representação do computador, eu posso ter aqui um mecanismo de controle para gerenciar o computador como um todo, um mecanismo aqui que faz a movimentação dos dados, um que faz o armazenamento dos dados e um que faz o processamento de dados. Então, entre essas três operações aí, vou colocar em amarelo, entre essas três operações aqui em amarelo, eu tenho uma unidade que faz a gerência disso aí, né? Cada uma das funções, né, no caso, lá são as funções anteriores que eu coloquei ali no computador, você vai ter uma sequência do que ocorre, né? Então, se eu quero movimentar os dados, eu saio do mecanismo de que faz a movimentação de dados, passo pelo controle e volto. Se eu quero fazer um armazenamento, eu vou ter que trocar a informação entre esses dois dados. Se eu quero fazer processamento, né, processar alguma coisa e armazenar de novo, faço esse caminho, né? E mesma coisa, processar algo de entrada e saída. Você busca, faz o processamento, movimento e volta. Então, isso daí são operações que acontecem no computador. E uma estrutura aqui no computador que acaba sendo utilizada é essa representação aqui. Por que que, por exemplo, por que que a matéria, por exemplo, de arquitetura está no segundo ano, né? No primeiro ano lá, as matérias, aí, algumas matérias talvez mais teóricas da computação, seguem, por exemplo, a primeira matéria lá, que é circuitos digitais, né? Não sei, não lembro como que é o nome da de vocês, mas acho que é circuitos digitais, que é você ver números binários, uma representação mais básica, você vê as portas lógicas, você vê como montar circuitos, né, aqueles circuitos combinacionais, depois vai para flip-flop, e aí várias estruturas relacionadas à lógica digital. Com esses componentes, com as portas lógicas, com os números binários, com toda essa representação, a gente consegue montar componentes. Aí que entra a matéria de arquitetura. Por exemplo, tem tipos de memória que são formadas por flip-flop, né? Tem tipos de memória que são formadas com componentes mais básicos ainda, que nem são digitais, o capacitor, por exemplo. Então, aí eu consigo montar arquitetura e consigo montar uma ideia do computador, que é essa daqui. Na hora que você pega outra matéria, acho que é no segundo semestre de vocês, né, que é sistemas operacionais, o que eu estou fazendo? Eu peguei essa arquitetura desse computador e estou representando uma camada de software para gerenciar isso daí, que é o meu sistema operacional, né? Eu vou lá e coloco esse computador em rede, né? Você tem a matéria de redes de computadores. Eu vou usar um sistema distribuído, vou colocar esse servidor em dois locais diferentes. Você tem um sistema distribuído. Então, essas matérias, você tem uma representação de uma ordem, né? Porque a partir de cada um desses componentes, você vai estudando eles em específico, para depois você ver a relação entre eles, né? No caso, aí a gente está na arquitetura, que seria a segunda matéria, né? Então, por isso que a gente está vendo aí como funciona memória, como funciona processador, porque esses componentes são formados dos componentes mais básicos, alguns visto lá na matéria de circuitos digitais. Então, o computador, aqui nessa representação, 4 elementos, né? No caso aí, a CPU como um todo, memória principal, dispositivos de entrada e saída, e aqui, interconexão do sistema, ou o chamado aí barramento, né? É um caminho de dados que vai ligar esses outros 3 componentes.
para quando eu quisesse comunicar da CPU com a entrada e saída, eu tenho que fazer esse caminho. Se eu quero comunicar CPU e memória principal, tenho que fazer isso daqui. E memória principal para ES também tem que passar por essa interconexão do sistema. Né? Lembrando que aqui memória principal é a memória RAM, né? A memória cache poderia estar aqui, nessa representação mais simples, e além da memória cache aqui, eu poderia colocar dentro do meu processador os registradores. Né? Mas, a hora que a gente vai estudando aí, cada um desses componentes, a gente vai ver que a CPU pode ser separada da memória cache, ou seja, como se a memória cache fosse essa representação aqui entre a memória principal e o processador. E aqui embaixo eu tenho dispositivos de entrada e saída. Né? Aí, analisando dentro da CPU, eu tenho outros componentes que são utilizados. Então, aqui dentro da CPU, não sei se vocês viram como ALU ou AULA, né? Unidade lógica e aritmética, que lá em circuitos digitais é a unidade que faz as operações matemáticas e lógicas. Além disso, eu tenho os registradores, que é a memória temporária da CPU, e a unidade de controle, a unidade que gerencia o funcionamento da CPU. Né? Quando ele precisa fazer alguma coisa, isso é passado pela unidade de controle. E também uma interconexão interna da CPU, ou seja, um barramento, um canal, um caminho de dados para ligar qualquer um desses três componentes aqui. Né? Sempre que você precisar fazer uma troca entre esses três componentes, você usa a interconexão do sistema. E ainda, dentro da unidade de controle, né, que seria que está dentro da CPU, você tem alguns elementos para gerenciar o uso do computador, como a unidade de controle que gerencia o computador, você vai ter lá registradores, né, uma memória temporária para armazenar isso daí. Essa memória aqui de controle não é uma memória para armazenar informação temporária, é uma memória para armazenar o que cada uma das instruções faz. E a lógica de sequenciação, que aí determina como que você vai executar, que ordem que você vai executar cada uma dessas instruções. Né? Então aí seria uma representação do computador, né? Pensando aqui num nível mais alto, olhando só o computador, aqui olhando para dentro da CPU, um componente específico do computador, e aqui olhando dentro da memória de controle, da unidade de controle, no caso. Então, cada um desses componentes, a hora que a gente pega aqui, a entrada, a memória principal, entrada e saída, você vai ter características específicas para esses componentes. Né? Então, a ideia da matéria, a gente já viu o capítulo 9, né, que é mais relacionado, eu comentei, mais relacionado lá com circuitos digitais, mas também influencia aqui na matéria de arquitetura. Então, cada capítulo do livro, e esse daqui, por exemplo, é o 2, vai falar um pouquinho da parte histórica do computador, como foi a evolução desses componentes. Né? Depois, esse é o capítulo 3, esse daqui, fala aí estruturas de interconexão, ou seja, ele explica como funciona o barramento. Aí começa a falar de tipos de memória. Então, esse capítulo 4 aqui fala da memória interna e depois memória externa. Aí memória externa pode abordar outros tipos de memória que não a memória RAM. Mas esses dois capítulos aqui relacionados à memória, eles comentam também da memória que está dentro da CPU, que é o registrador. Né? Comenta também da memória que está entre a CPU e a memória principal, que é a memória cache. Então, esses dois tipos, esses dois capítulos aqui, comentam da estrutura de memória do computador, que é passando lá pelo registrador, pela memória cache, aí chega na memória RAM, aí vai para dispositivos de armazenamento externo, HD, por exemplo. Aí ele entra depois nos componentes de entrada e saída, ou seja, como que os dispositivos de entrada e saída que estariam nesse ponto aqui vão se comunicar com o computador lá em cima. Né? Como que ele vai acessar as informações da CPU quando ele precisar. Aí tem um capítulo aqui relacionado
ao que o sistema operacional vai ajudar a fazer, né, que é como se fosse uma introdução à matéria de sistemas operacionais que você tem. O 9 que a gente já viu, né? Aí entra conjunto de instrução, que é específico para dentro do processador, estrutura e função do processador, o RISC, que é uma arquitetura utilizada para executar as instruções, processador superescalar, daí ele está como se fosse aumentando o poder de processamento de um computador. Aí, de novo, dentro da unidade de controle, como que ela funciona. Então, ele está indo em cada uma dessas imagens aqui, ó, e analisando, a gente acaba estudando cada um desses componentes, desde desses mais, no nível mais alto, aí CPU, memória RAM, barramento, entrada e saída, aí vai para a ULA, que é a parte do capítulo 9 que a gente já viu, unidade de controle, barramento, registrador, e aí por diante. Aqui começa a falar específico da unidade de controle. Controle microprogramado também tem a ver com a unidade de controle. Aí ele pensa numa visão mais ampla. Os últimos capítulos lá fala de multiprocessadores e processamento paralelo, ou seja, como se eu colocasse duas coisas para rodar ao mesmo tempo, né? E no livro, seguindo a representação do livro, ele tem uma parte lá, um apêndice, um material a mais relacionado à lógica digital, né? Então agora, pela sequência do livro que a gente está começando, a ideia da matéria é pegar esse conteúdo, né? Sempre pensando aqui nessa sequência, né? Já viram lá como funciona a lógica digital, agora a gente vai pegar esses componentes da lógica digital e como se fosse montar essa arquitetura do computador, para depois o sistema operacional conseguir usar todos esses recursos e deixar uma interface bonita, né? O sistema operacional, ele pode ser visto aí como uma camada que faz a ligação, pensando que eu tenho o hardware aqui embaixo, H, vou colocar só H, tenho só o software aqui no meio, no caso o SO, e eu tenho o usuário aqui, né? Imagina, o usuário quer usar o hardware lá embaixo, só que se ele faz o caminho direto, vou colocar em amarelo aqui, né? Se o usuário faz o caminho direto para acessar o hardware, o usuário, a hora que ele quisesse salvar alguma informação no disco, ele iria precisar falar para o disco girar na velocidade de 7.500 RPM, porque ele quer ler uma informação no setor e na trilha específica do disco. Não, eu não quero usar o computador desse jeito. Eu quero usar o computador a partir de uma interface. Que interface que é essa? Sistema operacional. Aí no sistema operacional, os processos, no caso, as aplicações que estão rodando aqui no sistema operacional, vão disponibilizar uma interface para mim usar os recursos de hardware aqui embaixo. Então, não preciso falar qual a velocidade que o disco vai girar, qual o setor que eu quero ler do disco. Eu acesso o meu aplicativo aqui em cima, o aplicativo se comunica com o sistema operacional e o sistema operacional fala para o hardware o que ele precisa fazer de acordo com o que eu requisitei. Por isso essa sequência aqui, ó, que é tão importante. E aí, quando você está falando de sistema operacional, você pensa em programas rodando, como se fosse aqui, eu tenho o PowerPoint e tenho o Chrome. Né? Isso são dois processos no conceito de sistema operacional. A hora que você coloca esses processos, aí aqui não vai dar para ver o desenho mais, mas a hora que eu coloco esses processos, que estaria aqui no nível de sistema operacional, na rede, eu estou comunicando aqui, a hora que está fazendo uma comunicação aí, por exemplo, no Google Chrome aqui do meu computador, para passar o áudio para o Google Chrome e o computador de vocês. É um processo no meu computador, ou seja, um programa aqui que está rodando no meu computador, em um SO, que está se comunicando com outro processo no computador de vocês. Né? Aí eu coloquei isso daí em rede, né? Para depois chegar lá no último, que é sistema distribuído, né? Que é pensar num sistema que está distribuído, quebrado em partes, em vários locais, armazenado em locais físicos diferentes, por exemplo. Então, a ideia da matéria aí é pensar em cada um desses componentes nessas imagens aqui, certo? E aí a gente vê essa sequência de conteúdos para a matéria aí, né? Até os capítulos aqui
É bem aqueles relacionados que estavam ali no último conteúdo. Só esse dois que normalmente eu não comento, né? Como o livro aí, ele é a última versão do livro, que ele é de 2010. Essa parte de evolução aqui, acabo não mostrando, não falando dele, porque senão o próprio livro estaria atrasado aí, 10 anos de defasagem aí. Então a gente vai vendo, começa aí primeiro, capítulo 3, falar de barramentos, depois vai lá para os tipos de memória, e aí por diante. Certo? Então, ó, hoje é bem introdutória essa aula, né, mas para explicar aí o que a gente vai ver, certo? Então, é isso. Já passo o link lá para vocês, para quem não estava aí poder ver a aula depois. Beleza? Qualquer coisa, só avisar lá pelo grupo.